Bom, e como determinar a lei de uma função afim? Se nós tivermos dois pontos desta função, né, e aqui no caso nós temos um gráfico, né, então um vendedor recebe um salário fixo e mais uma parte variável, correspondente à comissão sobre o total vendido em um mês. O gráfico seguinte informa algumas possibilidades de salário Y, né, então tá aqui o Y, em função das vendas, X. Tá? Bom, e aí nós temos dois pontos. Eu tenho o ponto aqui, ó, 5.000 é o X, 1.100 é o Y. Eu tenho outro ponto que 8.000 é o X, 1.200 é o Y. No caso aqui, 5.000 é vendas e o 1.100 é salário. 8.000 é vendas, 1.220 é salário. Nesse caso, eu tenho dois pontos. Então, se eu tenho dois pontos, eu consigo encontrar a lei que regula essa função aqui. Né? Eu tenho o gráfico e eu tenho os pontos 5.000, 1.100, 8.000, 1.220. E isso aqui é uma reta. Se é uma reta, a lei é de uma função afim. E aí, ó, f de x é igual a ax mais b. Temos que determinar quem é esse A e esse B. E como eu tenho dois pontos, a gente consegue determinar quem é A e B através da resolução de um sistema. Um sistema com duas equações. No caso aqui, o f de x é o y. Eu já troco aqui, ó. Por quê? Porque agora a gente vai pegar esses dois pontos aqui e substituir na lei. E aí a gente vai obter duas equações. Então, pegando o primeiro ponto, o y é 1.100. Substituir 1.100. E o x é 5.000. Substituir no lugar do x 5.000. Ó, eu obtenho essa primeira equação. E aí pego o segundo ponto, substitui também. O y, 1.220. E o x é 8.000. Então, substituindo o x 8.000, então nós obtemos as duas equações. Notem que eu tenho um sistema com duas equações e duas variáveis, né? Então eu consigo resolver esse sistema. E aí, resolvendo o sistema, eu acho quem é o A e quem é o B. E, portanto, a gente vai obter a lei da função. Bom, aqui a gente pode organizar melhor essas duas equações, né? Então eu tenho 5.000A mais B igual a 1.100. E a segunda equação, ó, 8.000A mais B igual a 1.220. Organizei melhor aqui. O que eu faço agora? Eu escolho uma das duas equações para isolar uma variável. Quer dizer, deixar uma das letras, né, isoladas. E aí nós vamos escolher a primeira equação. E aí deixar o B, ó, sozinho. Não é isso? O que acontece? Ó? Você passa o 5.000A, ele fica negativo. Então eu tenho B igual a 1.100 menos 5.000A. Notem que eu escolhi a primeira equação e isolei o B, ó. Passei o 5.000A para a direita. Agora eu pego esse resultado aqui, ó, que corresponde ao B, e substituo na segunda equação. Notem que isso aqui, ó, é o B. Isso é igual a B. Então isso aqui eu pego e coloco no lugar do B. Ó. Notem que está no lugar do B. Ó. 1.100 menos 5.000A. Agora é só resolver essa equação aqui que só tem o A. Ó. Exatamente essa substituição é para que o B desapareça da equação. Eu substituindo, só aparece o A. Agora, ó, 8.000A menos 5.000A dá 3.000A. E o 1.100 passa para a direita. Ó. E aí, 1.220 menos 1.100, isso dá 120. Aí passo 3.000 dividindo. Ó. Então aqui dá 120, passo 3.000 dividindo. Quer dizer que o A é 0,04. Achamos o A. O que a gente faz agora? Pega esse valor que corresponde ao A e substitui aqui, ó, na primeira equação que nós pegamos. Ó. Então, no caso, o B vai ser 1.100 menos 5.000A. O 0,04 é o A, eu substituo. Ó. E aí, 5.000 vezes 0,04 é 200. E aí, 1.100 menos 200, 900. Olha o B aqui, ó. O B é 900. Bom, então nós temos a lei, ó. O A é 0,04 e o B é 900. Aqui está a lei da função do nosso problema. Existem outros métodos para resolver um sistema de equações com duas
variáveis. Esse método é o método da substituição. Então, se o problema te dá 2 pontos, você pode usar essa técnica para achar a lei que define a função. Bom, taxa média de variação. A taxa média de variação é a divisão entre a variação de y e a variação de x. É uma divisão. Notem que o x está variando de 1 em 1. E o y ele está variando de 3 em 3 aqui no exemplo, né? Então, no caso, ó, o y a variação é 3, o x a variação é 1, 3 dividido por 1 dá 3. Vou contar um segredo para vocês. A taxa de variação é exatamente o coeficiente de x, quer dizer, de quanto em quanto os valores de y estão mudando, né? Alterando. Notem que é de 3 em 3. Agora, cuidado, o x tem que ser de 1 em 1 aqui. Vamos contextualizar isso aí para ficar mais claro. Então, nós temos aqui o gráfico a seguir, mostra o custo total mensal, y, em reais, para se confeccionar X unidades de camisetas, né, em uma pequena fábrica. Vamos calcular o custo de confecção de 3.000 camisetas. Bom, percebam que aqui o X, ó, não está variando de 1 em 1, né? De 1 em 1 a camiseta. Eu tenho quantidades, eu tenho 2 pontos aqui. Eu consigo achar essa taxa de variação? Sim, na verdade é a variação de y dividida pela variação de x. Então a variação de y são 2 pontos. Eu tenho que escolher pontos, não é isso? X do ponto e y do ponto. E notem, ó, o y é 29.800 e do ponto P 14.800. Então faço a subtração, isso é a variação de y para esses 2 pontos. E o x é 5.000 e o y 2.000. Nota que a diferença aqui dá 15.000 e aqui dá 3.000. 15.000 dividido por 3.000 dá 5. A taxa de variação é 5. Como assim 5? Notem que isso aqui, ó, é em reais. É R$5 por, olha aqui o que é aqui, unidade de camiseta. R$5 por unidade de camiseta. Essa é a taxa de variação. Só que agora a gente vai encontrar a lei que define essa função, mas de outra maneira. Depois calcular o custo, né, para a confecção de 3.000 camisetas. Notem que isso aqui é uma reta, então é uma função afim. É isso? E olha só, a taxa de variação a gente já sabe que é o coeficiente aqui do x. Ó. E agora a gente precisa só determinar quem é o b. Bom, nós temos 2 pontos, eu posso utilizar o x e o y e substituir aqui. Ó. Então, ó, vou pegar o ponto 2.000 e 14.800. Notem que o x é 2.000, substitui, e o y é 14.800. Eu vou achar o b, ó. E aí 5 vezes 2.000, isso dá 10.000. Passa para a esquerda subtraindo, 14.800 menos 10.000 dá 4.800, que é o B. Achamos a lei da função. Agora a gente pode calcular o custo de 3.000 camisetas. E aí a lei da função f de x igual a 5x mais 4.800, que é o B. São 3.000 camisetas, não é isso? Então é f de 3.000. Substitui no lugar do x, eu coloco 3.000, 5 vezes 3.000, 15.000, mais 4.800, R$19.800 é o custo para 3.000 camisetas. E aqui nós temos, então, um exemplo contextualizado sobre taxa de variação e lei de função. E é isso aí, valeu, pessoal!